Hoje nós vamos entrevistar o professor Ricardo Blanco, que é um nordestino que veio fazer sucesso em Brasília. Você chegou quando aqui? 99. Em 99 ele chegou em Lombo de Jegue, é isso que você veio? Por aí. Você é da Bahia? Bahia, Jequié, Bahia. De Jequié. Você falou que Jequié é a capital do Centro-Oeste ou do Sul, como é que é? Lá nós somos a caatinga mais linda do Nordeste. A caatinga mais linda do Nordeste. Esse moço veio para Brasília para fazer sucesso em Brasília. Vocês não imaginam a quantidade de elogios e e-mails falando sobre o trabalho dele. O professor Ricardo Blanco, ele é formado em Direito. E ele hoje vai falar sobre RALI, que é revisão de matéria para a Câmara, né, para a Câmara Federal. Perfeito. E para o Ministério da Fazenda, né? Então, o professor Ricardo Blanco, em primeiro lugar, você pode se apresentar, né, ou cumprimentar os nossos ouvintes, né, para que eles fiquem mais à vontade com você. Ok. Então eu me chamo professor Ricardo Blanco, leciono a matéria Direito Constitucional e Direito Administrativo na rede Veste Concurso. Estamos atuando na instituição desde o seu início e com grande êxito, graças a Deus, e uma boa aceitação no mercado, né? Isso. Pois é. Então ele vai falar sobre ralis. Na realidade, um dos ralis é o rali da Câmara, que você está fazendo direito constitucional e direito legislativo, não é isso? Direito constitucional mais a parte do processo legislativo. Qual é a finalidade, qual é a importância de um rali? Vamos lá então. Professor, o próprio aluno tem a necessidade de estar treinando as questões de concurso público para poder justamente verificar o seu nível de conhecimento em relação à teoria que é ministrada dentro de sala de aula. Dentro dessa demanda, a Rede Veste Concurso criou esse produto chamado RALI, que nada mais é do que uma revisão antes da prova que a gente faz das questões para que o aluno possa então ter êxito no dia da sua prova. Funciona então assim, a gente vai para a aula presencial, passa todo o conteúdo teórico para o aluno e geralmente na semana da prova a gente disponibiliza um dia para poder resolver questões de prova direcionada para o edital da Câmara dos Deputados, que é o nosso carro-chefe agora, que nós temos aí porque está previsto para o dia 10, né? E aí a gente sempre tem tido êxito porque quando o aluno sai da nossa aula do RALI, quando entra na prova, ele tem aquela sensação de repetir gabarito. Por que isso? Mágica? Não. Isso é planejamento. Então, todos os professores da Rede Veste Concursos têm acompanhado os editais, têm acompanhado as provas de concurso e têm mais ou menos um direcionamento daquilo que cada banca gosta de cobrar. Com base nesse estudo que nós temos, que a própria Vestcom nos disponibiliza, pelo nosso gerenciamento de estudo, de percentuais de matéria, a gente sabe aproximadamente, uma estimativa aproximada do conteúdo do edital que tem a probabilidade maior de cair. Com base nisso, a gente foca as questões e direciona o aluno para que possa ter êxito no dia do concurso. Certo. Isso é a importância do RALI. Se você é de fora de Brasília, no site da Vestcom, né, www.vestcom.com.br, há vários produtos lá de revisão, né, de exercícios, né? Então, quem é de Brasília e puder vir assistir a aula presencial, né, é muito bom. Agora, quem é de longe tem o mesmo acesso via internet. No quadro Direito do Candidato de hoje, nós vamos falar sobre os terceirizados. O Tribunal de Contas da União está chamando 130 empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias para planejar, até dia 30 de novembro deste ano, a substituição de 25% ao ano de todos os terceirizados, até 2016. Então, 25% em 2013, 25% em 2014, 25% em 2015, 25% em 2016. E aí, todos os terceirizados seriam substituídos por concursados. É exatamente isso que já deveria ter sido feito há mais tempo,
né? E os políticos ficam empurrando isso com a barriga para colocar seus apadrinhados, na realidade, seus cabos eleitorais. E a Constituição diz que serviço público é para concursado. É isso que nós precisamos fazer. Se você acha que nós temos que ter uma lei forte de concurso público que resolva essa e outros problemas, por favor, entre no ampac.org.br, www.ampac.org.br. Lá você vai encontrar um abaixo-assinado chamado Concurso Público Quero Lei. Assine lá esse abaixo-assinado e divulgue para todos os seus amigos. E nós vamos ter uma legislação coordenando todos os trabalhos de concursos do Brasil inteiro para a tranquilidade geral da nação. Pois é, estamos aqui outra vez com o professor Ricardo Blanco, né, famoso professor que veio da Bahia para fazer sucesso aqui no Distrito Federal, né, e que tem muito para ajudar aqueles que querem passar no concurso. Você sabe que a Vestcom não é a empresa que aprova em concurso público, tá? É a empresa que aprova mais rápido, porque ela tem mais tecnologia e tem muita precisão na observação dos itens que caem nas provas. Então o professor Ricardo Blanco vai falar sobre um rally. O que é mesmo um rally, professor? O Rally é um produto desenvolvido pela Vestconcurso, onde disponibiliza aos alunos a revisão da matéria em cima de exercícios. Então, veja só, não é a teoria. Já se leva em consideração que o aluno já viu a teoria. Então, é fazer exercícios para fixar bem a teoria dos pontos mais importantes que caem na prova. Perfeito. Só lembrando, professor, que quando a gente fala em resolver exercícios, não é algo feito de forma aleatória. Sim. Por aí, sair pesquisando questões de prova, separar e jogar para o aluno. Não. Nós temos uma programação na Vestcom, que faz parte, inclusive, da nossa ferramenta, que é o Gerenciamento de Estudo, Sim. que tem um planejamento estratégico de verificar o percentual de questões e por assunto que caem em concurso público. Sim. A Vestcom nos passa isso como logística e a gente, então, começa a elaborar, separar essas questões baseado nesse estudo. Sim. Mais ou menos assim uma ideia. Vamos supor assim, direito constitucional, vai cair o assunto direitos e garantias individuais. Existe um estudo que 90% das questões de concurso, quando está isso no edital, é certeza que isso vai aparecer em prova. Então nós temos um foco de pegar Sim. as questões direcionado dentro daquela estrutura que a Vestcom nos dá, pela nossa ferramenta de gerenciamento de estudo, e fazer então uma moldura de exercícios para que no dia do concurso o aluno tenha aquela sensação de que todas as questões que foram feitas na véspera da prova são justamente as que estão da prova dele. É exatamente o que está sendo cobrado. Então, na realidade, há um gerenciamento de estudo. Perfeito. Né? Existe uma tecnologia didática por trás disso que o professor, né, é orientado e ele segue isso em sala de Perfeito. aula. Por isso, ele acerta a prova. Né? Então, esse rally de direito constitucional vai acontecer quando? Vai acontecer no dia 16, no período noturno. Dia 16 de outubro, à noite, significa 7 horas da noite? 7h15, precisamente. 7h15 da noite. Se você não for matricular no dia, você tem que chegar às 6h30, tá? E mesmo assim pode atrasar um pouco, é melhor se matricular antes. O horário, então, é 7h15 da noite. Começando. Certo? E vai ser na Asa Norte, em Taguatinga, onde vai Esse ser? de direito constitucional vai ser precisamente na unidade de Taguatinga da Vestconcurso. Então, veja só, na unidade de Taguatinga, quem quer fazer esse rally para o Ministério da Fazenda de Direito Constitucional, né, com o professor Ricardo Blanco, que é fantástico, então procure já se inscrever, tá certo? Dia 16 à noite, do 10, período noturno, Taguatinga. período noturno. Então, não esqueça. Mais uma vez estamos aqui com o professor Ricardo Blanco, né? Esse famoso
baiano de Jequié, Jequié, Bahia. que veio fazer sucesso no Distrito Federal, se formou em Direito, resolveu dar aula para concurso e se tornou, assim, a figura mais representativa, né, do direito administrativo aqui no Distrito Federal. Então, vai haver, com o professor Ricardo Blanco, um rally para o Ministério da Fazenda. O que é mesmo rally, para quem ainda não sabe? Vamos lá. Foi desenvolvido pela Veste Concurso esse novo produto Rally, que tem como finalidade preparar os candidatos para o dia da prova. Como é feito isso, professor? Temos as aulas presenciais corriqueiramente durante o curso regular e nós temos uma logística por trás de tudo isso, que é a nossa ferramenta aqui disponibilizada pela Vestcom, do gerenciamento de estudo, que faz uma estimativa de percentuais de tópicos do edital com maior probabilidade de se cair. Toda essa logística é passada para a cadeira de professores da Veste Concurso e com base nisso a gente separa as questões dentro desses percentuais. A tendência disso, qual que é? É o aluno repetir o que foi feito no Rally no dia da sua prova. Geralmente, quando ele chega na prova, ele sente que ele está fazendo uma segunda vez. Perfeito. Uma ideia como se fosse refazer as próprias questões. Pois é. Então, na realidade, é uma antecipação das questões da prova, né? Pois bem, agora, esse Rally para o Ministério da Fazenda, que você vai lançar, é de direito administrativo. Perfeito. Sim. E que dia vai ser esse Rally? Ele vai acontecer no dia 17 de outubro. 17 de outubro. Na unidade da Asa Norte, plano aqui, piloto. Exatamente, na Veste Concursos da Asa Norte. Perfeito. Isso. Tá, e o horário? No período noturno, começando então às 8 horas da noite. Então, no período noturno, você tem que se matricular com antecedência. Se for deixar para o dia, você tem que chegar bem mais cedo, chegar às 7h15, 7 horas, mas mesmo assim é possível que você não encontre lugar. Não é isso? Porque o número de lugares é limitado. Agora, então é importantíssimo você poder participar desse Rally, porque ele vai te dar muita segurança na hora da prova, né? A explicação ele já deu, é toda uma tecnologia que a Vestcom tem, que dá o suporte para o professor, e o professor, em cima desses dados, ele prepara a sua aula com os comentários das questões mais prováveis da prova. E você que não pode, por exemplo, vir a Brasília, né? Você está longe de Brasília, entre no site da Vestcom, www.vestcom.com.br, que dá muitos produtos a seu dispor. Por exemplo, matéria de português, né, toda em exercícios, né? Então você vai procurar o que você quer e você acha no site da Vestcom com a melhor tecnologia que existe hoje no mercado, né? Não se esqueça, então, o Rally do Ministério da Fazenda com o professor Ricardo Blanco, no dia 17 do 10 de outubro. 17 do 10, à noite, na Asa Norte. Olá, vamos querer acordar melhor? Vamos simplificar essa ortografia? Veja como o acordo tirando o trema, como criou problema. Por exemplo, se você lê essa palavra, é equidistante ou equidistante? Você vai perceber que a pronúncia mais aconselhável é equidistante. Mas sem o trema você não sabe se é ou se não é. Então por que a gente não escreve em vez de QU, o K? Equidistante. Alguém vai ter dúvida quanto à pronúncia? Não. A mesma coisa que fosse, por exemplo, equidade ou equidade, você tem dúvida. Mas se tivesse escrito, em vez de QU, escrito K, você teria lá equidade. O K substitui o QU. O que aconteceu? Dá tranquilamente para você saber a pronúncia, não é isso? E essa palavra aí, como é que você pronuncia? É equino ou é equino? Na realidade, são duas palavras diferentes. Tem a palavra equino, da mesma família de equinócio, e tem a palavra equino, da mesma família de equus, cavalo, né? Com o trema, dava para você saber a pronúncia. Sem o trema, você não sabe. Então, substitua-se o QU por K. E aí você teria equino,
ligado a equinócio, equino ligado a cavalo. Então não é tão mais fácil escrever assim? Veja só, nós estamos acostumados a ver o K antes do A, o K antes do E, karaokê, né? Isso está muito divulgado já, né? E ninguém estranharia. Que bom, todo mundo sabe que o K antes do E é o que. Por exemplo, economia poderia ser escrito assim também, e ninguém teria dúvida. É muito mais fácil ensinar K, que, ki, ko, ku com o K, seria mais fácil ensinar com a letra K do que ora com a letra C, ora com a letra QU, que dá confusão. Então, se você acha que a gente deve simplificar a ortografia para ficar mais fácil aprender a escrever e ensinar a escrever, então entre no www.acordarmelhor.com.br, assine o abaixo-assinado e o divulgue para todos os seus amigos e suas amigas. Olá, hoje vamos conversar com o professor Márcio Micheli, que é coach especializado em concurso público. Isso é muito raro, né? O professor Micheli é paranaense, criado no Mato Grosso do Sul, e veio há 15 anos para Brasília para desenvolver esse trabalho na área de concurso público. E se tornou um empresário muito bem sucedido, né? Teve uma empresa muito conhecida, muito famosa, e de repente ele abre mão dessa empresa para firmar parceria de trabalho com a Vestcom e a Vest Concurso. Tem muita gente perguntando a gente por que o senhor... Normalmente quem tem uma empresa, né, só muda se a empresa tiver com dificuldade. A sua estava excelente, né, em todos os sentidos. E de repente você muda para outra empresa. Por que isso acontece? Professor Hernani, o coach para mim é um sonho, mas é muito mais do que um sonho porque é um propósito de vida. E eu sinto que eu nasci para fazer isso. Então, eu decidi fazer essa parceria porque fazer em um local preparado para receber o produto, de forma que tem condições de oferecer mais estrutura para o próprio cliente do coach, isso é a realização de um propósito, é alcançar mais pessoas a realizarem os seus objetivos. Então, essa foi a justificativa para fazer essa parceria. Pois é engraçado, né? Porque, na realidade, o senhor conhece muitos preparatórios para concurso, né? E, especificamente, o que fez com que o senhor optasse pela Vestcom? Especificamente, o que o senhor... Bom, primeiro, o que é o coach? O coach ele vai gerar no aluno uma capacidade de ele alcançar resultados maiores. Eu costumo dizer que não é o que você é o que você faz. Sim. Então, eu sou hoje, mas eu posso ser diferente. Então, se é o que eu faço, eu preciso de ferramentas para fazer algo diferente. Sim. Se eu faço a mesma coisa sempre e exijo resultados diferentes, isso é totalmente insano, já dizia Einstein. Sim. Então, fazer a mesma coisa vai gerar o mesmo resultado. Sim. Agora, o coach provoca no cliente o quê? Uma disposição de fazer algo diferente. Mas onde ele pode fazer isso? Onde tem uma estrutura favorável para isso. Sim. Então, a parceria com a Vestcom foi porque a estrutura que a Vestcom oferece gera uma sinergia com o processo de coach que eu desenvolvi. Ela oferece ferramentas que complementam aquilo que é dado dentro do processo de coach para o aluno. E ele vai ter todas as condições de fazer diferente e receber em troca um resultado positivo diferente. Pois é, em português a gente tem a palavra cocheiro, que vem do inglês coach, que significa conduzir, né? O cocheiro é o que conduz a carruagem. Então, o coach é o que conduz a pessoa ao objetivo dela, por um caminho mais rápido. Perfeito. Não é isso? E é engraçado, porque tudo que você veio falando, veio me mostrando o outro lado da história. A gente lida na área de concurso público há muito tempo e sempre procurando desenvolver tecnologias que façam com que o aluno passe mais rápido. Isso tem acontecido muito.
Mas a gente estava precisando, a Verticon estava precisando de alguém que entendesse com profundidade essa filosofia. E, de repente, a gente estava criando as ferramentas, né, e aplicando, até com um pouco de dificuldade, por não ter quem entendesse bem a funcionalidade das ferramentas. E você, né, do outro lado, você também se preocupando com criar condições para que as coisas acontecessem. Então, na realidade, eu acho que isso é muita sinergia, porque de um lado você estava trabalhando, do outro nós estávamos Perfeito. trabalhando, e na realidade nós estamos criando o mesmo produto, não é isso? Verdade. Só que agora nós estamos dando toda a nossa força e toda a sua força para o aluno que vier se beneficiar disso, não é verdade? É verdade. A rigor, esse serviço de coaching é prestado para a turma Prodígio. Prodígio. A Prodígio Mais. Prodígio Mais. Pois é, quem não sabe o que é Prodígio, né? Esse nome foi dado porque Prodígio é aquele que excede a normalidade. Então, os nossos alunos não são alunos normais, eles excedem a normalidade. Eles têm mais do que as pessoas comuns. Eles não ficam na mesmice. Então, a Turma Prodígio foi criada para que, num prazo de 11 meses, a gente pudesse preparar o aluno para qualquer concurso. E o que tem acontecido é que alunos com 9 meses já passaram em 5 concursos, né? Então, na realidade, a Prodígio antecipa o conhecimento. E a Prodígio Mais vai acrescentar à Prodígio o trabalho do coaching, né? E esse trabalho do coaching vai ajudar o aluno a aproveitar as ferramentas que a Verticon tem, não é isso? Exatamente. Que tipos de ferramenta, por exemplo, o senhor viu na Verticon e que fez com que o senhor se entusiasmasse para vir cerrar fileiras com a gente? Isso é interessante demais, essa pergunta. O senhor montou um produto, Prodígio Sim. Mais. O senhor ofereceu várias ferramentas. E eu estou em um outro ambiente oferecendo o meu produto desenvolvido por mim. Sim. E eu estou dizendo para os meus alunos há alguns anos que eles precisam repetir, eles precisam memorizar. E dentro do processo de memorização existe a repetição. Memorizar exige reter a informação e, mais do que isso, lembrar dessa informação no dia da prova. Sim. E para lembrar, eu preciso reter de uma forma diferente. Essa retenção, para gerar lembrança, eu preciso fazer por um processo de repetição. Mas o aluno não vai assistir a mesma aula todas as vezes na sala de aula. E o senhor veio e ofereceu um curso que tem a aula presencial e a aula online. Então, em casa, ele tem condições de repetir o assunto que ele viu com o professor em sala de aula. Mais interessante ainda, que ele faz com outro professor. Ele não vai aprender com a mesma pessoa, ele vai aprender o mesmo assunto com outro professor. Ele está somando. Isso é oferecido por meio da videoaula, que é um produto que o senhor oferece na Prodígio Mais. Pois é. Além da videoaula, existe uma outra coisa que nós chamamos... A videoaula vai dar o reforço online. Perfeito. Além disso, tem a ferramenta do gerenciamento de estudo, né? Que vai acompanhar o aluno nas suas dificuldades. Vai ver em que pontos ele tem mais dificuldade. E aí ele é orientado para poder melhorar naqueles pontos. Não é Exatamente. isso? Que é o seu trabalho. Que aí entra o gerenciamento de estudos. Isso. Ele aprende em sala, ele aprende em casa, agora ele precisa verificar se ele entendeu e se ele tem a lembrança do assunto. Fazendo o quê? Exercício. Mas o mais interessante não é que é fazer qualquer exercício, é fazer o exercício que vai cair na prova dele. Sim, isso E é fácil importante. identificar o exercício que vai cair na prova dele. Com É certeza. por isso que existe no gerenciamento de estudos o senhor me falou, engenharia didática. engenharia de dados, exatamente. Isso. A engenharia didática, Isso. que estatisticamente seleciona as questões mais cobradas, ele sabe qual é o conteúdo que ele vai estudar, qual é o conteúdo que ele tem que dominar e como esse conteúdo é cobrado na hora da prova. Então ele chega na prova, ele não vai ler um livro inteiro, mas ele vai ler do livro aquilo que vai cair na prova dele. Pois é, isso é importante, né? Então, a rigor, nós vamos ter já funcionando, né, a Turma Prodígio Mais. E vocês poderiam... O aluno que não é da Turma Prodígio Mais, ele pode fazer o coaching? Pode fazer. O produto é um produto à parte, na verdade, o objetivo é lançar junto com a Prodígio, Sim. para atender esse cliente que é diferenciado. Mas o aluno que quer fazer parte do produto
coaching, ele pode fazer matrícula e frequentar as 10 sessões de coaching, uma sessão semanal, 1h30, orientação, onde ele vai entender como utilizar o recurso e a capacidade que ele tem. Ótimo, ótimo. E o aluno, por exemplo, que não é de Brasília, não é do Distrito Federal e que não pode vir aqui, o senhor não quer aceitar um desafio de produzir esse material de coaching com toda essa tecnologia para os alunos de longe? O senhor já está pensando longe também, né? Eu acho que nós temos que pensar em dar as mesmas condições de excelência ao candidato onde quer que ele esteja. E nós temos que usar a internet para isso. Eu não sei se o senhor vai ter condições, vai ter tempo suficiente para fazer isso. Mas eu gostaria de deixar um convite, né? Essa ideia é ideia de gente visionária. E eu acho interessante Sim. isso, porque o coach ele pode ser oferecido assim também. Sim. Não tem problema nenhum. E eu acho que é um grande desafio e achei interessante. Então, acho que é possível. Então vamos torcer para isso dar certo, né? Professor, despeça-se dos seus ouvintes. Ok. Eu quero dizer para vocês que a gente não pode pensar naquilo que a gente é. A gente tem uma estrutura, a gente tem uma história, mas a gente pode ir muito além dessa história. A gente tem que gerar na gente mesmo capacidade, disposição, vontade. E você que está assistindo, você é capaz de chegar bem mais longe do que você pensa que pode chegar. Você tem muito mais recursos do que você pensa que tem. E o seu potencial é o mesmo da média da população. Então você pode alcançar grandes resultados mesmo sendo o que você é hoje. Basta fazer diferente. E você tem as diferenças, né? Lembre-se, prodígio mais. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Olá! Você vai começar agora o seu curso de análise sintática visual. Primeira coisa é o que é sintaxe, é isso que você tem que saber. Volte àquele capítulo introdutório que se chama Visões e Divisões da Gramática. Ali você vai entender muito bem o que significa sintaxe. Sintaxe significa organização. E nós vamos estudar a sintaxe, então vamos estudar então a organização da frase. Análise em grego significa dividir. Analisar é dividir. Na realidade, a análise é uma divisão para você entender, para você compreender o todo, conhecendo as suas partes. Então, a análise é uma divisão para compreensão. Então, a análise sintática é diferente de sintaxe. Sintaxe é a organização. A análise sintática é a divisão dessa organização para você entender e compreender. Técnicas utilizadas. A primeira é que nós aliamos a sintaxe e a semântica. Nós vemos a função sintática e o significado que ela produz na frase, né? E para você entender isso, a gente usa comparação. Você só vai entender as mudanças de significado quando a gente pega duas funções, dois termos e os compara. Por isso, nós vamos trabalhar com a comparação dos termos. E aí nós vamos ter uma visão da sintaxe semântica. Outro recurso utilizado é a visualização. A gente usa muito ícones, desenhos que reproduzem a ideia que deve ser transmitida. Então, você prestando atenção a esses ícones, você vai entender muito mais facilmente, por causa da visualização. Com isso, eu tenho certeza de que você vai ter um curso muito proveitoso e que vai ser o último curso que você precisava para entender análise sintática.